Olá, meu nome é Gabriel Henrique Rocha Mello, eu sou aluno do curso de graduação de Tecnologia da Informação e vim neste vídeo realizar a demonstração do meu projeto final que será utilizado como objeto avaliativo para a componente curricular de Linguagem de Programação 1, ministrada pelo professor Isaac Franco. O projeto basicamente é um sistema de viagem, um controlador de trânsito, em que a partir do trajeto, transporte, viagem, passageiros, cidade cadastrados, eu consiga orientar e consiga manipular até certo ponto um trajeto entre a cidade A até a cidade B ou cidade A até a cidade C, passando pela cidade B. Bem, para uma questão de eficiência de tempo, eu criei um arquivo .text com os parâmetros de entrada que serão chamados durante a execução do executável do projeto. Como esse arquivo está modularizado, tá modularizado e apresenta vários arquivos, eu criei um arquivo Makefile para facilitar a compilação. Então vamos aqui fazer a compilação. Ótimo, compilação feita. Vamos então agora chamar o arquivo de texto com os parâmetros de entrada. Ótimo. Eu vou pular a parte de cadastramento e vou falar só do trajeto e do característico do transporte. Bem, vai ser um trajeto de A até C, passando por B, que no caso seria de Porto Alegre até Curitiba, passando por Floripa. E o transporte vai ser terrestre, terrestre, um caminhão que cabe duas pessoas, viaja a 100 quilômetros por hora. É obrigatório parar para descansar a cada 200 e ele descansa por 2 horas. Então, vamos dar início aqui ao primeiro relatório de sistema, que é aqui, pronto. O primeiro relatório de sistema é no primeiro trecho, que é de Porto Alegre até Floripa. É, o veículo caminhão, a localização do passageiro, do veículo, está em trânsito, e as viagens ativas no momento, que é de Porto Alegre a Floripa, e aqui é o progresso. No caso de Porto Alegre até Floripa, são 300 quilômetros. E o tempo nesse trecho. Vamos agora avançar aqui 2 horas e mostrar o resultado. Avançar 2 horas. Pronto, ainda está no mesmo lugar, essa parte não mudou. Mas olha aqui, ó, como o caminhão viaja a 100 quilômetros por hora, então em 2 horas ele percorreu 200. Então ele é obrigado a descansar nesse trecho. Ou seja, dá uma parada de 2 horas de descanso. Então ele viaja então mais 3 horas e vamos exibir então esse resultado. Ele viaja mais 3 horas. Então, assim, como ele já está descansando, ah, como ele está descansando, então dessas 3 horas ele vai passar uma viajando. Então, esses 200 eles vão virar 300 que vai concluir o primeiro trecho, dando início ao segundo trecho. Que no caso aqui, ó, tá vendo? 0/400 que já alterou. O segundo trecho, que no caso é Floripa para Curitiba. Então eu vou avançar mais uma hora. Mais uma hora você vai para 100. Vou avançar mais uma hora vai para 100. Ou seja, está aqui é o 100/400. O tempo de viagem desse trecho, uma hora. Então eu vou agora. Aqui a localização já alterou também, né? A Floripa Curitiba, o transporte também está operando e tal. Então agora eu vou avançar 7 horas de tempo. Opa, eu vou avançar 7 horas de tempo. 7 horas de tempo e exibir esse resultado. Certo, vamos aqui. Ele já percorreu o quilômetro 100. Então ele só pode percorrer mais 1 quilômetro. Então dessas 7 horas de viagem, ele vai gastar uma hora percorrendo os 200. Para percorrer 200 completamente. Então, dessas 7 horas iniciais, ele perdeu uma, fica 6, e ele vai passar 2 horas descansando, que forma 4. Então, sobra 4 horas de viagem. Vai ficar dos 100, vai ficar 200/400, e dessas 4 horas de viagem restantes, ele vai caminhar mais duas para formar o trecho completo, 400. E vai passar 2 horas descansando. Só que como ele já chegou no trajeto, então tanto faz, você vai ficar descansando não. Então, quando você for exibir o resultado final, vai sair mais ou menos isso daqui, ó. A localização de Pedro está em Curitiba, e a localização do veículo, o caminhão está estacionado em Curitiba. A viagem não tem nenhuma porque ela acabou naquele ponto. Então, no final, eu vou salvar essas modificações, 8 aqui no caso, seleciono 8, e ele salva tudo isso aqui em arquivo de texto, que é a persistência de dados. As cidades que foi cadastradas, o passageiro e a cidade dele, de destino, no caso Curitiba, né? O trajeto, que vai de Porto Alegre a Floripa, pelo meio terrestre, e possui 300 quilômetros. Floripa, Curitiba, terrestre, 400 quilômetros, 400 quilômetros, que é a distância de Floripa e Curitiba. E o transporte, o caminhão, que é um caminhão, é terrestre, cabe duas pessoas, vai a 100 quilômetros por hora, é obrigado a parar a cada 200 e descansa por 2 horas e é aqui o destino final, Curitiba.
Bom, é esse o meu projeto, como pode ver, está realmente funcional. E é isso. Muito obrigado por assistir até aqui.